Definitivamente eu espero que esse microfone não esteja descarregando, porque se estiver, tá fazendo um barulho terrível e por precaução eu tenho que ficar sempre atenta nele, né? Porque eu não sei. É para ele estar carregado, mas vai lá saber. Estou prestes a completar 31 anos e eu tinha gravado alguns vídeos. Eu acho que sempre quando a gente vai completar uma nova idade, a gente acaba passando por algumas crises, sabe? É, a gente meio que começa a amadurecer, passar por certas mudanças e confesso que eu costumo dizer que esse ano foi um dos anos assim mais desafiador e mais difícil em relação ao amadurecimento, ao autoconhecimento, porque eu acho que foi o ano que eu sentei e resolvi ficar de cara com o meu vazio, entender o que estava acontecendo. Então foi um ano assim onde eu precisei entender que a dor ela é necessária. A gente sempre fomos ensinado que a dor é algo ruim. Só que é no meio da dor que a gente acaba criando coisas e ao mesmo tempo é no meio da dor que a gente se conhece. Eu vejo que sempre que eu estou num momento feliz, nesses momentos de alegria, onde tem sempre felicidade, eu nunca busco me conhecer, eu nunca me desafio a fazer coisas diferentes, a entender quem sou eu, ou a entender as coisas que eu quero. Eu percebo que é sempre num momento de dores, né, no momento em que eu estiver passando por algo assim muito difícil, que eu descubro coisas e que eu busco fazer coisas diferentes, sabe? Que eu busco entender o que isso quer me trazer, quem sou eu, sabe? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? E com o tempo eu comecei a entender que a dor, ela é necessária, porque se não houvesse os momentos difíceis, sabe, esses momentos de tristeza, a gente não iríamos valorizar a alegria, porque a gente só sabe o que é tristeza, ou melhor, a gente só sabe o que é alegria, né, o que são os momentos bons, porque temos os momentos difíceis, porque temos os momentos de dores. E eu não estou aqui romantizando isso não, tá? Eu estou dizendo que isso é importante. O problema é que a gente quer apenas viver no oba-oba. A gente não quer lidar com os momentos de tédio, a gente não queremos lidar com os momentos difíceis, a gente quer que tudo seja mil maravilhas. E a gente sabe que isso não existe. Todos nós precisamos dos desafios diários para podermos crescermos como seres humanos. E nesse ano, eu até falei, foi um dos anos assim mais difíceis e conturbados. Esse ano, eu vejo que esse ano foi me exigido um amadurecimento, sabe? Foi necessário eu enfrentar coisas e não foi algo muito fácil. Eu vi que eu tive que passar por um amadurecimento, mas muito doloroso, onde o trabalho foi todo aqui dentro. Eu precisei lidar com o vazio que eu tinha criado e tinha buscado escapes, né? Porque eu achava que o consumismo, certas coisas iam preencher e acabava criando um vazio ainda mais. Eu estava tentando me esconder no meu próprio vazio. Então, o que acontece? Eu me vi ano passado ficar triste, né? Eu fiquei triste, porque no dia do meu aniversário, uma pessoa, né, que mora aqui perto não tinha me parabenizado. E hoje eu olho para isso e penso, nossa, que bobagem, sabe? Tá perto do meu aniversário e se essa pessoa ou qualquer outra não me parabenizasse, eu não ficaria triste, porque eu percebi o quanto a gente se importa com coisas tão pequenas, sabe? Coisas que são insignificantes. E eu vi que às vezes a gente cria uma bola de neve numa coisa tão minúscula. Gente, tudo bem, sabe? Hoje para mim eu penso assim, tudo bem se a pessoa, seja lá quem for, não lembrar, isso não é algo importante, não é mais. Eu via que muitas vezes a gente tem ansiedade, sabe? A gente tem essas crises de ansiedade por criar, por focar em coisas muito pequenas. Eu me via o quanto me preocupava com coisas muito insignificantes. E talvez você também se importe, sabe? Tipo como, ai, fulano não lembrou do meu aniversário.
Às vezes a pessoa não lembra nem do próprio. Tá entendendo? Gente, eu vi até um meme. Eu tava assistindo com meu noivo recentemente, onde uma moça dizia assim: ai, aquela fulana não lembrou do meu aniversário, nunca mais eu falo com ela. Aí os dois caras estavam jogando videogame. Aí olharam pra ela: como é? Você tá com raiva de alguém porque esqueceu o seu aniversário? Aí ela fez: mas é lógico, peraí. Vocês dois não se importam se um esquece o aniversário do outro? Aí o cara falou: oxe, eu não. Eu nem sei o dia que ele nasceu. Cara, tu sabe o dia que eu nasci? O outro falou: eu não. A gente não sabe nem o nome do outro. E quanto tempo vocês são amigos? Ele fez: desde criança. Aí ela fez: desde criança vocês são amigos e não sabe o dia que o outro faz aniversário? Aí ele fez: não. E vocês não ligam pra isso? Aí eles falaram, né? A nossa amizade continua a mesma, continuamos sendo amigos. A verdade é que vocês se importam com coisas muito pequenas. E eu fiz realmente, sabe? Porque quando eu vi esse vídeo, meu noivo olhou pra mim: você se importaria, não é? Aí eu fiz sim. Ano passado eu fiquei chateada, só que hoje eu vejo que isso é algo insignificante. E, sabe? Pra mim não tem importância. Então foi aí que eu vi. A gente acaba criando coisas onde realmente não tem. Sabe, já parou pra pensar se você realmente fosse assim: ah, tudo bem, não tô nem aí se a pessoa lembrou do meu aniversário, se não lembrou. Gente, na correria da vida, às vezes a pessoa não lembra nem do próprio aniversário e você quer que a pessoa lembre do seu, como se eu via que a gente tem essa necessidade. Ah, eu sou especial, sabe? Eu sou especial, então as pessoas têm que lembrar. E quando eu vi esse vídeo, foi meio que um choque de realidade. Ai, chega. Eu vi o quanto eu me preocupava, sabe? Eu me importava em fazer com que as pessoas, tem que lembrarem de mim. Aí também me importava. Poxa, eu não posso fazer isso porque o que é que vão pensar? Sabe, eu percebi o quanto eu me importava com essas coisas. Eu tenho que fazer isso porque o que vão pensar. Então, eu não vou fazer essa coisa aqui, porque podem pensar tal coisa de mim, sabe? Mas eu cheguei nessa fase da minha vida percebendo que eu não me importo mais. Eu percebi isso no momento que eu corri na chuva, na praia, e tinha um quiosque assim perto, e as pessoas estavam lá, e eu fiz: caramba, essas pessoas estavam ali? Aí o meu nego fez: parece que estava. Eu fiz: tô nem aí. Eu continuei correndo. Eu tenho 30 anos, quase 31, e eu tava brincando de correr na chuva, na praia. Sabe, eu levei a minha criança para brincar. Eu chamei a minha criança interior e falei para ela: olha, hoje você vai brincar, igual você brincava quando você tinha 10 anos. Sabe, eu lembro que na época que eu era adolescente, as meninas da minha idade, né, aos 13 anos, estavam falando de garotos. E eu, aos 13 anos, eu estava falando de bonecas. Sim, eu já era uma menina, sabe? Eu já era uma garota assim, igual a todas elas, sabe? Mas eu via claramente que a gente se importava com coisas diferentes. Enquanto elas estavam pensando em garotos, eu estava pensando em ser feliz, em brincar e ainda ser criança. Entende? Não, eu não tô aqui julgando. Eu tô dizendo que naquela época eu não me importava quando alguém falou assim: nossa, mulher, você tem essa idade, você vai brincar. Eu fiz: claro, claro. Se eu não vou deixar de ser eu mesma porque as pessoas acham estranho, acham que nessa idade você tem que estar correndo atrás de garoto. Não, eu vou estar correndo atrás de bonecas, eu vou estar correndo atrás daquelas coisas que eu gosto. Então, não é um julgamento, não estou julgando aquelas pessoas, eu estou dizendo que eu tinha coragem, eu tinha ousadia de ser eu mesma. Olha, eu brinco de boneca, eu brinco de brinquedos e eu tenho 13 anos. E eu não me importo com isso. Então é isso que eu estou tentando dizer. Aquela garotinha, né, aquela adolescente, ela não tinha medo de dizer que ela gosta de brincar. Que ela ainda, sabe? Então é isso que eu tô tentando dizer, que eu me importava demais. O que será que as pessoas vão pensar se eu sair vestida assim? O que será que vão pensar se eu fizer isso aqui? Corri na praia e fiquei. Tô nem aí o que vão pensar, só sei que eu tô feliz. Então é isso que eu tô querendo dizer, que toda a dor que eu passei durante esse, não foi o ano inteiro, mas foi assim uns meses, né, uns 2, 3 meses, foi necessário para eu chegar, para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu realmente não me importo.
Sabe, eu não me importo o que as pessoas vão falar, o que é que elas vão pensar, o que é que elas vão olhar pra mim e dizer, poxa, olha o que é que essa moça, essa mulher tá fazendo. Não importa. E eu tô falando isso aqui de coração aberto, mas tô dizendo pra você que não é fácil. Eu precisei passar por um período de dor e entender que ela era necessária. Ela era necessária pra mim chegar até aqui. Sabe, eu percebo que quando a gente fica tentando agradar todo mundo, a gente tenta se moldar, a gente tenta caber no mundo do outro, há uma liberdade em você não querer pertencer. Sabe, não querer pertencer àquele grupo. Tá tudo bem, às vezes a gente fica, ai, mas eu quero pertencer àquilo ali, senão eu não vou ser aceita. Tudo bem não ser aceito, sabe? Há uma coisa mágica em não querer pertencer. E tudo bem se você quer pertencer a algo, tudo certo. Só que eu comecei a ver o quanto entre o sofrimento de entender, né, de não me preocupar e o sofrimento de me preocupar para pertencer, né? Porque para você parar de se preocupar, você meio que vai passando por um sofrimento. Mas esse sofrimento é muito, muito, muito mais edificante e menor do que esse sofrimento de que você sofre para pertencer, que você sofre para agradar. Quantas vezes a gente às vezes fica sofrendo, sabe? Quantas vezes eu sofri por coisas, né? Ah, eu falei isso aqui, não falei nada que era para machucar, mas eu começo a sofrer, sabe? Eu começava a sofrer. O que as pessoas estão pensando disso que eu falei? Eu passei por uma coisa esse ano e eu fiquei muito mal. Eu, tipo, não tinha feito algo para alguém, era sobre mim, mas eu comecei a sofrer com isso. O que a pessoa tá achando? Tipo, eu ficava tentando querer mudar o que a pessoa pensava a meu respeito. E com o tempo eu entendi que quando você se entende, ouvi essa frase, quando você se entende, você não tem preocupação em querer ficar se justificando. E eu cheguei numa fase que o que a pessoa, o que o outro acha de mim, a impressão que ele tiver de mim, eu não tô nem um pouco disposta a tentar mudar. Eu já não sinto mais necessidade de ficar me explicando. Olha, por que você não foi para tal lugar? Pensa o que você quiser, sabe? Porque às vezes não vale mais a pena você ficar se justificando. Olha, eu não fui para aquele lugar por conta disso, 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 disso. Às vezes, gente, vamos ser sinceros, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas elas vão querer ver o que elas querem. Elas vão acreditar no que elas querem. Você tem aquilo que você sabe que é verdade, você chega pra pessoa e fala, e a pessoa vai olhar pra você e dizer, ah, ela tá mentindo, sabe? Ela simplesmente inventou isso aí porque ela não quer dizer a verdade pra mim. Então tem coisas que não vale a pena você ficar se justificando. E demorou muito pra mim entender isso, sabe? Eu me justificava muito. E aquilo era um tormento pra mim, porque eu lembro que muitas e muitas vezes eu tinha que ficar me justificando. E por mais que eu falasse o que estava acontecendo, a pessoa ia e dizia, não, não é isso não. Eu sei, você tá diferente, é isso e isso. Quer saber? Fica à vontade para você imaginar o que você quiser. A verdade é que muito de nós não queremos a verdade. Nós queremos acreditar naquilo que a gente idealizou na nossa mente. Aquilo é a verdade pra gente, independente do que o outro fale. A gente vai continuar se agarrando naquilo que a gente criou. Então, quando a gente entende isso, sabe? A gente meio que usa o estoicismo, igual meu noivo falou. Esses dias eu tava muito, muito ansiosa, porque era muita coisa na minha cabeça, muita preocupação. Ai, tem que ser perfeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E meu noivo falou, relaxa, deixa a vida acontecer, para de tentar controlar. E é isso que eu quero dizer pra você, para de tentar controlar. No momento que eu entendi, sabe, eu não controlo nada. Eu não controlo o tempo, eu não controlo a vida, eu não controlo as pessoas, eu não controlo nem a mim mesma, a verdade é essa. Não controlamos nem a nós mesmos. Então por que eu vou ficar me importando? Usa o estoicismo. Sabe, o estoicismo ele vai te dizer que o que você não pode controlar, que você não pode ter na sua mente, tira da tua cabeça. Tira da tua cabeça, sabe? Se você não pode controlar, então não tem por que você ficar pensando nisso, tendo crise de ansiedade.
A gente tem crise de ansiedade porque a gente quer sair controlando tudo, a gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar às vezes até Deus. Só que se a gente começasse a viver entendendo que a gente pode controlar apenas nós mesmos em partes, né? Em partes, porque nem tudo a gente pode controlar, porque muitas vezes a gente não pode nem controlar uma reação que a gente tem. Então, por que a gente quer controlar o tempo, controlar as pessoas, controlar às vezes até Deus? Vamos. Foi aí que eu entendi que eu tinha que apenas viver o hoje, sabe? Amar as pessoas que estavam ao meu redor, ouvir as pessoas, né? Esperar que elas também me escutem, porque também é uma tarefa muito difícil. Hoje em dia tá bem difícil as pessoas te escutarem. Tá bem complicado, sabe? E eu comecei a parar de. Eu quero viver. Sabe? Se o negócio é pra janeiro, o negócio vai ser janeiro. Não vamos preocupar com a coisa que é pra janeiro, não. Claro que eu vou colocar no papel se precisa ser organizado, mas vou vivendo. Eu vou vivendo hoje, porque se eu começo a me preocupar com o que vai acontecer amanhã, eu não vivo hoje. Então é isso. Quando eu entendi que eu não podia ficar me preocupando com as coisas, eu comecei realmente a ficar mais leve. Sabe? Eu parei de querer controlar as coisas que me aconteciam e parei de tentar agradar as pessoas. Olha, para de pensar sempre no outro. O que a outra pessoa vai pensar de mim? Mas o que ela vai achar? Se eu fizer isso, ela pode achar que eu fui arrogante. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Vou dizer uma coisa sincera. Você pode falar com a pessoa do jeito mais doce possível. E a pessoa pode achar que você foi uma extrema arrogante com ela. Tá entendendo? Já aconteceu comigo? Já. Já aconteceu comigo de a pessoa ligar e eu falar: oi, e o jeito que eu falei, a pessoa levou como: foi muito arrogante. Tá entendendo? É a mesma coisa. A gente pode achar coisas que realmente não são. Então não adianta você ficar pisando em ovos para poder agradar as pessoas. Não, eu não posso falar assim com a pessoa, e você fala de outra forma. Não, mas e se a pessoa achar que também tá entendendo? É muito desgastante você ficar preocupada da forma que você vai falar com alguém. É muito complicado. Eu lembro que uma vez uma amiga ligou para mim e a forma que eu falei, nossa, ela falou que tinha sido arrogante. Eu assim, meu Deus, ela já falou comigo de formas que eu achei arrogante e nem me importei. Porque, gente, essa coisa é tão pequena, sabe? Só que a gente estamos, assim, tão sensível que a gente se afeta com qualquer coisa. Hoje em dia eu tô assim, eu quero viver a minha vida. Sabe, eu quero parar de me importar com essas coisas pequenas. E eu comecei. Como eu falei, não foi algo fácil, mas eu entendi que todo o processo de dor e vazio foi necessário. É meio como um desapego. Eu desapeguei das coisas pequenas. Mas e as pessoas que ficam dizendo coisas, não sei o quê? Gente, deixa as pessoas existirem, deixa as pessoas falarem o que quiserem. Sabe, o problema é que às vezes a gente se afeta demais, às vezes a pessoa fala uma coisinha pequenininha. Aí você já bota aquilo na cabeça, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, deixa as pessoas apenas serem o que elas são. Sabe, se é uma pessoa assim que tá sempre te botando pra baixo, se afasta. Não tem por que você ficar se machucando, se torturando por algo tão pequeno. Entende? Quando a gente começa se machucar por coisas pequenas, antes eu me preocupava, me chateava por coisas muito pequenas. Hoje eu tô tentando não me levar a sério demais. O problema é que às vezes a gente leva tudo a sério demais. Às vezes a gente leva a gente e a vida. É tudo muito a sério. Tudo que as pessoas falam, a gente acha que é pra nos machucar, que é algo não sei o quê. Aí depois não entende porque tem tanta crise de ansiedade, porque vive o tempo todo ansiosa. Esses dias eu fiquei tão ansiosa, como eu falei aqui, mas tão ansiosa que meu ombro, aquela tensão, eu não estava aguentando de dor no ombro. Porque às vezes quando eu tenho muita crise de ansiedade, muita ansiedade, muito estresse, o ombro, né, fica muito tenso, aí eu começo a sentir muita dor aqui ou nesse, às vezes é nos dois. Muitas dores, eu ainda tô, sabe? Muita ansiedade, eu tava muito, muito mesmo. E eu fiz, gente, eu vou seguir o conselho do meu noivo. Aí ele fez, relaxa que nem uma pena. Fica leve, a vida é linda.
Para de se preocupar. E, tipo, pela primeira vez tô conseguindo viver essa leveza, sabe? Posso dizer aqui claramente, estou me sentindo muito leve. Pela primeira vez, eu não estou me importando com o que as pessoas pensam de mim verdadeiramente. Eu não estou preocupada se as pessoas vão me desejar feliz aniversário. Eu não estou preocupada se as pessoas querem ir embora. Eu não estou preocupada o que as pessoas vão achar do que eu estou falando. Eu não estou preocupada o que as pessoas estão pensando da minha aparência. Pela primeira vez, eu não estou preocupada, sabe, com nada. Ah, mas se aquela pessoa falar isso e isso de você, eu não estou preocupada. E pela primeira vez, eu comecei a ouvir o que as pessoas falam, não como algo ruim. Porque nem tudo que as pessoas falam são coisas ruins. Às vezes as pessoas estão apenas brincando, sabe? Ai, mas é brincadeira de mau gosto. Eu quero fazer que nem esses caras. Quero fazer que nem meu noivo. Sabe? Saber rir da vida. Gente, vamos rir da vida. Eu não tô falando de rir das coisas que às vezes as pessoas são cruéis. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que às vezes são coisas intoleráveis, sabe? Que dá pra tolerar. Mas a gente não sabe mais rir. Vamos rir. Aprende a olhar para as coisas, sabe? Quando a gente aprender a contemplar as coisas da vida. Para um tempinho e começa a olhar a natureza. Na minha viagem eu fiz isso. Nossa, eu comecei a olhar a natureza daqui até chegar na praia. Tomei banho de chuva, foi maravilhoso. Nossa, cheguei toda molhada lá. Eu apenas aproveitei, eu apenas vivenciei cada momento da minha vida. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Sabe, você tem que aprender a olhar para as coisas da vida e entender. Você tem que parar de se importar, sabe? Mas verdadeiramente, não vai ser fácil, vai ser algo doloroso se você se importa. Mas para de se importar e entende uma coisa. Se as pessoas falam qualquer coisa de você, para analisar. Essas pessoas te conhecem? Porque a maioria dessas pessoas, mesmo que convivem com você, elas não sabem as lutas que você trava com você mesmo. Então, por que se importar tanto com o que essas pessoas pensam? Eu ouvi um cara num comentário falando isso. Eu vi uma vez um cara dizendo isso num comentário. Que ele não se importava com o que as pessoas pensavam. Porque muitas dessas pessoas, elas não sabem as lutas que você passa, sabe? Aquilo que você passou para chegar até aqui. Então, por que a gente se importa tanto com o que as pessoas dizem? E eu tô começando a olhar assim para mim e dizer para mim, poxa, os elogios não devem me... Ai, nossa, eu sou refém dos elogios. Ai, me elogiou, tô feliz da vida, eu sou refém dele. Mas se me critica, eu fico triste. Porque eu também sou refém das críticas, né? As críticas também me trazem muito mal. Então, percebe-se que eu sou refém dos elogios e das críticas. Porque ambos têm um poder sobre mim. Poder de me deixar feliz ou me deixar triste. Então, como é que algo que alguém que eu não conheço pode me deixar triste ou feliz? Como é que uma pessoa que nem me conhece pode me deixar extremamente triste com uma palavra? Já parou para pensar? Padre Léo focava muito nisso. Então, é meio que estranho. Uma pessoa que não te conhece encontra-te na rua e fala apenas uma palavra e acaba com o teu dia. Então, isso mostra que a gente está muito refém dessas coisas, né? Elogios, crítica. Porque se isso é capaz de acabar com o nosso dia, a gente tem que rever essas coisas, sabe? E eu resolvi ficar livre disso. De verdade, viver minha vida. E pela primeira vez eu me sinto livre assim. E eu acho que o vídeo tá ficando muito grande. Eu não sei porque não tá dando pra ver. Mas é isso, gente. Eu queria gravar esse vídeo pra mim mesmo, sabe? Porque pela primeira vez na vida, eu não sinto aquele vazio. Eu percebi que o vazio foi indo quando eu parei de querer agradar e preencher o vazio, né? Porque como eu queria sempre agradar, eu queria sempre, sabe? Eu queria receber os comentários das pessoas. Ai, você é maravilhosa, sabe? Batendo nas costas porque eu tô agradando. Eu não posso desagradar as pessoas. Então, para mim conseguir viver
a forma de o que as pessoas estão pensando de mim. Ai, será que as pessoas gostam de mim? Será que. O que as pessoas vão pensar se eu sair assim? O que as pessoas vão pensar se eu falar isso? Não, mas eu não posso gravar um vídeo sobre isso. Porque é claro que vai ter gente que não vai gostar. Ai, peraí. Eu preciso. Ai, eu tô com muita ansiedade. Não, espera. Eu preciso comprar roupa. Ai, eu preciso comprar alguma coisa pra ficar feliz. Ah, não, peraí. Eu acho que eu preciso comprar aquilo. Ai, não, porque eu tô vivendo uma comparação muito grande. Eu tô competindo com fulana, né? Porque a comparação é uma competição. Aí a gente quer aquilo ali porque a gente tá competindo com o outro, porque a gente acha que tem que ser melhor que o outro. Não, espera. Eu preciso comprar. Ai, não, mas eu tô sentindo uma tristeza tão grande, que vazio terrível, que nunca passa. É lógico que não vai passar. Você tá tentando agradar outras pessoas que nem te conhecem. Você tá. Sabe, com o tempo eu vi que eu não tinha identidade. Eu não era fiel ao que Cristo queria de mim, porque eu tava sempre pensando o que vão pensar de mim. E isso estava me gerando um vazio terrível. Até que eu entendi que eu tinha que dar um basta. E eu decidi me curar. Então foi por isso que eu gravei esse vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Muita luz. Bye.